Boa tarde a todo mundo. Mais uma vez aqui numa live, que é uma boa maneira nesse período da quarentena da gente estar se comunicando, levando um pouco de conhecimento para as pessoas, dividindo conhecimentos. Hoje, em especial, a minha querida amiga de muitas vidas, a Tati Cujata, estou esperando por ela, para gente poder falar um pouco sobre os relacionamentos nessa época tão difícil que a gente está passando, né? De isolamento. E aí as pessoas estão ali confinadas, casais ou a família toda com filhos. Sejam bem-vindos, vamos chegando, aguardando a Tati. Dessa vez vai dar certo. Semana passada a gente não conseguiu por uma questão de sinal, de Wi-Fi, enfim. Hoje eu tô torcendo, porque o que acontece? As pessoas estamos todos vivendo esse momento de confinamento. Então, os relacionamentos vão surgindo, no primeiro instante, todo mundo se protegendo, né? Mas o que vai surgindo aí, então, são as dificuldades, porque a gente vai ficando junto, vai ficando ali, e coisas que estavam guardadas começam a surgir, como toda relação. Então, vamos esperar mais um pouco. Minha amiga Tati, onde é que você tá? Espero que dessa vez não tenhamos problemas de... Desculpa, gente. Acho que agora foi a minha conexão que deu uma pausa aqui. Mas enfim, então já estou falando e quero saber depois a opinião de todo mundo. Aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha, que é uma caixinha, que seria legal as pessoas colocarem as suas informações, as suas perguntas, para que a gente possa estar, à medida do possível, estar respondendo. Sobre relacionamentos nessa época de confinamento. Algumas pessoas, Tati tá chegando, coloca ali, Tati, na solicitação para você dividir comigo o espaço. Dessa vez vai. Tem que ativar. A Tati precisa ativar, né, Carla? Então, mas pra gente poder... Isso. Acho que agora vai. Entrou, tá entrando para você. E aí, Chegamos! tudo bom? Agora vai, amiga. Que delícia! Tudo Que bem? saudades. Tudo bem, tudo Tadinho de bem. saudade. Eu tô com saudade de você. A gente tem que tomar um vinho junto, botar nosso papo pessoal em ordem, ou fazer uma Precisa. viagem quântica, né? Nossa Que a Senhora, gente, a gente faz junto ou faz separado. Vamos foi. lá. Saudade, saudade. Bora voltar para a Áustria. É, É, bora. isso aí. Apresentei você aqui, falando para as pessoas que a gente vai falar de relacionamento. Eis a Isso, minha amiga de muitas vidas, né, Tati? bocadinho, Muito, estamos juntas aqui de novo, mais uma. mais uma, muito tempo no caminho da cura. E vamos lá. E eu comecei falando. Deixa eu pôr um pouquinho de luz, que eu estou muito estranha, não tô? Tá? Voltei. E eu comecei falando aqui dessa época de confinamento, da dificuldade das pessoas nesse momento, nos relacionamentos.
E eu penso assim, que muitas vezes nos relacionamentos as coisas ficam muito embaixo do tapete, né, Tati? Assim, questões que não são vistas, que não são olhadas, que vai passando por falta de percepção, por falta de consciência, e que nesse momento vem à tona. Então, eu estou falando de relacionamentos em geral, porque são casais que estão no confinamento, ou famílias inteiras com os filhos, ou uma questão que a gente ia trabalhar semana passada, dos filhos que estão com os pais idosos em casa, né? Então, acho que tem várias vertentes aí. Sim, Então, a gente está aí num momento desafiador, né? Eu costumo dizer para o muito. pessoal que está me buscando aí nas redes e falando, Tati, o que que eu faço? Esse confinamento está me deixando maluca, né? Tô aqui com meu marido, enfim. Eu tô vendo muitos casos de casais que há muito tempo não se falavam, né? Sim, Não situação. mantinham uma relação de homem e mulher, né? E agora estão aí confinados em casa, sendo obrigados a trabalhar nessa relação homem-mulher. Então não tem A mais como redescobrir, né? a redescobrir, né? Redescobrir. Quem Porque é você, né? antes, né? Exato. Então, assim, às vezes a gente é muito engraçado porque às vezes a gente escapa, né? Ah, vou ali no mercado. Ah, você fica numa televisão, eu fico na outra. E aí vai, né? São situações que a gente acaba fugindo, né, de uma conversa, fugindo de querer estar junto nessa relação. E agora nesse confinamento aí não tem jeito, né? Ou você olha para esse marido ou para essa esposa, ou você vai ter um problema sério, né? E eu acredito muito que o universo está regendo para isso, né? Tá na hora de olhar, né? Tá na hora de encarar as verdades dessa relação, né? Sim, total. Que faz parte desse momento que também é visto por nós como uma grande permissão de evolução, né, Tati? O ser Sim, humano, sim. ou, E quem assim, eu olha. acho que a gente está no momento de olhar para as relações, né, para as nossas relações aí, claro, né, a gente está falando aí de relacionamento de casal especificamente, mas olhar para essa relação e dizer, o quanto eu ainda quero estar aí, né? Sim, aí que cresceu muito também, eu estou sabendo dessas notícias, o número de divórcios, né, Tati? Porque as pessoas Absurdo, né? chegam e aí, quem é mesmo essa pessoa que vive comigo? É, Quem é é, mesmo essa pessoa, né, que eu não reconheço, né? sim. Passaram-se 20 anos e quem é você? Então, A gente está acho, passando por esse né? momento e assim, é um momento extremamente delicado, né? Acho que não é um momento de separar, né? É o momento de separar o joio do trigo, né? Que Sim, são coisas diferentes. E aí é é, olhar para essa relação e entender onde é que eu estava nessa relação até hoje, né? Não é olhar para o outro, é olhar para você. Onde eu estava nesse sim, relacionamento até agora, que eu também não me fiz dentro do meu papel, né? Tentando buscar sim, esse equilíbrio dessa relação, né? Então, porque a gente sabe muito bem, né, pela constelação, a gente trabalha muito mais o equilíbrio do que a ordem e o pertencimento, né? Então, sim. onde é que está esse equilíbrio? Onde perdeu? Onde essa relação acabou lá atrás? É olhar e falar onde a gente se perdeu nisso tudo, né? Então é muito bonito, sabe? Eu É, acho que é um processo lindo, não tem nada de mal fazer isso, né? do humano. Só que Do assim, as pessoas, humano. a humanidade se perdeu muito naquele processo cartesiano, né, Tati? Da máquina, do pensar e do olhar muito para o próprio umbigo, né, para as suas Claro. necessidades mais infantis, aonde o outro tem que me suprir, aonde o outro tem que me fazer feliz, né? E naquela fantasia que coloca o Jung de que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, É, mais do que olhar para o meu marido, mais do que para o conflito, também perceber o quanto da gente está sendo posto ali projetivamente, né? sim, Porque sim.
E o quanto que até a Emma está dizendo aqui, né? O quanto a gente quer, a gente não quer o conflito, né? A gente fica se esquivando desse conflito. Mas Sim, não é o conflito, né? A gente não pode pensar numa briga como conflito. A gente tem que pensar como uma busca, né? De entendimento, de acordos, de troca. Então, até hoje, agora à tarde, uma amiga num grupo nosso, ela virou e falou assim: ai, gente, estou me separando, não tá dando, já decidi mesmo, é isso aí, né? E, e aí eu virei e falei: mas por que o que está acontecendo? Ela falou: ai, Tati, não dá, tudo que eu gostaria que ele fizesse por mim, ele não faz. E aí eu falei para ela: mas o que você já fez, né? Então, o quanto a gente também não quer olhar pra gente dentro dessa relação, sabe? uhum. E essa E postura aí, infantil, né? O outro tem que o fazer, o outro sim. outro não me dá o que eu quero, Exatamente. o outro não me Exatamente. satisfaz, né? Exatamente. Aí até a Cá Ferez está dizendo aqui, né? Ninguém quer tocar na ferida. É isso aí, ninguém quer tocar na ferida, né? Não, é Só que mais agora sim, fácil. você tá aí confinado com ele aqui dentro. Ou você olha para essa ferida e resolve, encerra um ciclo, ou recomeça esse ciclo, ou você vai ter problema, né? Sim, porque não é esse parceiro, é esse, aquele outro, vai mudando só de lugar, Tudo, né? né? Tudo, né? Somos nós o tempo todo nas relações, né? Sim, Então, sim, o que não está visto dentro da gente é posto na relação com o outro, né? Eu acho que, assim, esse exercício do relacionar-se, ele realmente é difícil, porque se sim, ver o tempo todo, ver o outro o tempo todo, implica em limites, implica em crescer, porque criança sim. não se relaciona, né, Tati? Criança reivindica, Sim, cuida de criança não mim. se relaciona, né? Se você quer casar com uma mãe, mãe não faz sexo. Se você casou com um pai, pai não faz sexo. Então, tem um monte de contratempos que a gente tem que olhar, né? Então, o que eu tô falando muito para essas mulheres, principalmente, que estão aí me procurando esses dias, onde é que você estava nessa relação até agora, né? Qual é o teu papel? Que papel você fez nessa relação até agora? Você realmente assumiu um papel de esposa, companheira, parceira, né? Ou não? Ou Você, de criança que estava ou ali de reivindicando. criança, ou de que estava precisando de carinho, ou teu marido te entregou algo que você também precisava, né? Então, precisa analisar. Eu acho que esse é o momento, sabe? De você sentar no sofá, olhar para ele e falar: ok, eu tô aqui como adulta agora, né? Mas eu Tá? estava o tempo Aí? todo como E, essa adulta, né? e aí, né? Eu, Porque a gente vê exato, muito isso, essa questão da criança que reivindica, e se você não me supriu, você é o culpado nas relações, né? exatamente, E quando, exato. né? E quando a gente senta como adulto, como é que é esse olhar que mexe na ferida, né? Onde eu estava nessa relação? Tiro o olhar do outro e coloco para mim, né? E eu supri expectativa e eu me doei. Em que lugar, a gente fala da constelação, no processo da troca, em que lugar eu fiquei? Fiquei como doadora ali, dando, provendo, ou fiquei como receptora, exigindo cada Sim, vez mais, e aí sim, o equilíbrio. Como é que ficou o sim, dar e receber, né? sim, sim. E a gente tá vendo, a gente observa bastante hoje, né, Rita, que o quanto a mulherada está ocupando um lugar muito forte do masculino, né? Dentro dessas relações. Então, também existe esse lado. Quanto a gente não permite que o homem assuma o papel dele nessa relação Perfeito. de provedor. Nossa, a gente vê muito. E é muito claro quando a gente abre o campo da constelação, o quanto a mulher ela está maior do que o homem naquele campo. Né? O quanto ele se sente fraco. Quantas constelações eu já fiz que o homem chega a cair no chão. O representante do marido chega a sentar no chão de tão cansado que ele tá, porque ele não tem lugar. O lugar dele foi tirado, né? A energia dele foi tirada daquele sistema Uhum, familiar. uhum. E assim, ele não sabe por onde ele Sim, começar.
né? Então, se a mulher E também aí não não tem. cede, não, se a mulher não cede, né? Se a mulher não observa isso, parece maluco, mas a maior parte das constelações que eu ando atuando, né, no campo, eu vejo muita mulherada muito mais forte que o homem. Então, é óbvio que vai chegar uma hora desse isolamento aqui, que você vai encontrar dois masculinos fortes dentro de casa. Sim. Ou se dá conta disso, e aí é que entra na crise de Exato, alguém vai embora, né? exato, É, exato. e a mulher é forte, ok, mas ela precisa ocupar o lugar dela, porque somos mulheres. Então, Sim, se sim, por um outro lado a gente tem a necessidade feminina, da sensibilidade, do acolhimento, cabe a gente também dar espaço para isso. sim, sim. A gente vê Então, muitos casos, né, desse masculino muito forte. E quando eu falo do masculino, né, não é que a mulher não pode ser forte, não pode ser corajosa, não pode ser sair para fazer as coisas, não é isso, né? Mas assim, quando sim, chegar dentro da tua casa, assume o teu lugar de esposa, né? Olha para esse no feminino, papel, entende? Olha para esse sim, da feminino relação, da relação, né? Então, se de repente, assim, quantos relacionamentos a gente vê que o casal fica brigando quem é que vai pagar a conta tal, né? Assim, o sim. homem é o provedor, deixa ele se sentir provedor dessa É, família, dessa relação, sabe? total. Eu me lembro, acho que tinha um comercial da Marie Claire, não sei se você chegou a ver, eu vejo muito pouco assim, né, TV aberta, mas é uma mulher que está na cozinha fazendo a janta, o cara está lá lendo jornal, chegando do trabalho, assistindo TV, aí ela vai abrir um pote lá de um condimento, e aí ela abre e fecha. Ela olha para ele, vai até lá e ele abre. Quer dizer, ela não precisava nem fazer isso, né? Não, Mas ela, dá o mas papel ela, para ele, sabe? Às vezes a gente tem, exatamente. a gente sabe que a gente pode abrir um pote, né? Mas assim, Sim, deixa ele abrir, né? Ou, na verdade, às vezes a gente não sabe se a gente sabe abrir mesmo, né? Até a gente tentar. É que nós ganhamos uma sim, força tão grande que a gente não para de tentar. A gente quer ser é, forte o tempo todo, né? A gente quer luta prover por as tudo. coisas, a gente quer trabalhar, a gente quer sair de casa, a gente não gosta, a nossa geração não gosta de ser dona de casa, né? Sim, Então, e eu acho tão fantástico, sabe? Esses dias que eu tô aqui em casa, pela primeira vez na minha vida, em 18 anos de casada, nós nunca tínhamos feito uma lasanha, né? E aí nós fizemos uma lasanha, sabe? Eu plantei sementes, fiz um vaso lindo e hoje já semeou algumas sementes. Então, coisas que eu jamais faria no isolamento, né? sim. Então eu assumi Isso muito esse também é papel em empoderamento, né? casa. Sim, Isso e eu também é assumi empoderamento. muito, sabe? E eu mandei Sim, essa foto, né, dessas sementes, né, já criando aí suas raízes, enfim. E a minha mãe falou: tá vendo o poder da mão da mulher? Né? O quanto você pode sim. plantar, o quanto você pode colher, você não precisa só trabalhar. Né? Você pode plantar uma planta também, isso é Germina, coisa de mulher. Então eu achei tão bonito aquilo, sabe? Aquilo me tocou tanto. E eu falei, sim, realmente, olha meu feminino aí, né? sim. E você está me lembrando que eu também, aqui a gente tem uma varanda e tal, com vidros, né? E mesmo com a minha auxiliar aqui comigo, que ela está perto da gente, tem que estar dormindo aqui, enfim. E hoje também fui tomar posse, fui lá lavar minha vidraça, eu nunca tinha feito isso. E um prazer enorme, né? Lavei Não vidraça, é? lavei churrasqueira, passei o Uma pano e falei, quero delícia. sim, tudo assim, isso é É, meu. Retomar é, posse do que da gente. E nesse é. lugar de falar, olha, eu cuido, também sou a dona da casa, que é algo que a gente vai perdendo, que a Sim, gente vai perde, perde. deixando, Exato. né? O que você falou foi ótimo. Eu tô há 3 semanas sem a moça que vem fazer limpeza aqui semanal, né? E pô, a gente tá tão acostumado a sair, trabalhar, fazer as coisas, enfim. E aí eu falei, não, não posso, hoje eu não posso sair, né? Eu vou ter que dar uma aspirada, porque eu tenho cachorro, enfim. E aí aquilo me fez tão bem,
Porque aí minhas filhas saíram do quarto e falaram, nossa, mãe, a casa tá tão gostosa, tão limpinha. Eu falei, então, isso é pra gente olhar o quão a Maura, né, que é a menina que vem aqui, o quão ela é importante pra gente. Olha o papel dela, que bonito, né? Deixa a casa limpinha, deixa a casa cheirosinha. Então, por mais que Sim, um dia vocês forem aí executivas, terem dinheiro e tudo mais, não esqueça que isso daqui é um trabalho de muito amor. E o que eu fiz hoje foi dignidade. de dignidade. Foi com muito amor que eu fiz essa limpeza hoje. Lavei banheiro, aspirei a casa, tirei pó, abri todas as janelas, né? E foi tão gostoso, né? Claro, eu tive tempo, né? Porque quando a gente está trabalhando aí no Sim, dia a dia, então eu olhei para aquilo com muito carinho, né? E de novo, né? Olha quanta coisa eu fiz. Fiz uma faxina que há muito tempo não fazia, plantei, nunca tinha plantado nada na minha vida. Fizemos uma lasanha, nunca tinha feito em 20 anos de casada, nunca tinha feito uma lasanha, eu e ele, né? Um fez um molho um, outro fez um molho outro, enfim. Então, uhum, foi um movimento tão gostoso, sabe? De eu assumir um lugar que eu nunca tinha visto, isso, né? isso. E olhando para ele também, porque ele tem uma empresa, ele está passando momentos super desafiadores, enfim, o negócio dele parou literalmente. E aí, assim, eu tendo que. Eu assumi o meu lugar de falar, deixa ele se preocupar. Claro, eu tô aqui, Uhum. companheira, tô apoiando tudo, mas eu não quis ser forte e falar, E não, a tomar gente vai frente, tomar frente, sabe? tá? Né? Eu falei, ok, eu tô aqui do teu lado, vou te ajudar no que puder te ajudar, né? Também trabalho, se precisar pagar, ajudar a pagar alguma conta, eu vou te ajudar. Então, assim, teve alguns movimentos que eu, em outras épocas, Rita, nossa, eu tinha sido avassaladora, A gente vira né? salvadora, né, Tati? Lá, vamos lá, Exatamente. vamos salvar, vamos pôr a mão. É diferente de tá sendo companheira, Sim, né? É sim. ocupar mesmo o espaço do O outro. E espaço do depois, outro, é. e depois ficamos nós carentes, não é? Eu Sim, preciso que ele me dê espaço, ele não me vê como mulher, ele não vê a minha sensibilidade, ele não vê sim, as necessidades que eu também tenho, que nós mulheres entendemos de acolhimento. Mas sim. onde é que a gente estava se colocando, mostrando a mulher de ferro para esses homens que é o tom que cada um quer ser tratado, né? Sim, Então, se a gente der foi um muito tom, interessante. Ontem eu fiz uma constelação online de uma moça já aí de seus 45, 48, e foi muito engraçado porque ela constelou justamente o relacionamento também para entender aonde que ela estava nessa relação. E ela virou para mim e falou assim: sabe, Tati, a gente está aqui já há 12, 15 dias de isolamento, né? E no dia a dia, meu marido já até sabe quando eu não quero fazer sexo com ele, que eu não tomo banho. É uma noite que eu não tomo banho. Então, se ele não vê o chuveiro ligando, é um ele fala: sinal. putas, hoje não vai ter nada. E ela falou: cara, eu não tô tendo saída. Como é que eu vou ficar 12 dias sem tomar banho? Eu tenho que tomar Sim, banho. Eu falei: então aí é que entra agora a comunicação, né? Como é que tá a sim. comunicação desse casal? Por que que não sentou e nunca conversou e nunca alinhou isso com ele? Cara, eu não quero. Por que eu não? Qual é o medo de falar não quero? Qual é o medo de discutir isso, né? E aí ela falou, cara, você tem toda a razão, eu vou ter que conversar com ele, não tem jeito, porque, enfim, não vou ficar 12 dias sem tomar banho. Mas olha que coisa, vamos ter que falar de intimidade. Como é que É, se vai com alguém para a cama? Como é que tem esse nível de intimidade e as mulheres não têm não se dão esse espaço de falar, de abrir. exato, né? Como é que uma Se mulher quer ou não fala não, quer, né? E ela tá casada há o sim, quê? Há uns 15, 18 anos também. E eu falei pra ela, você tá todo esse tempo, como é que você nunca falou um não pra ele, né? sim. Em que Então, lugar é esse que também, lugar é né? esse, né? E ela fala: não, imagina, você acha que eu vou falar? Então, tem uma coisa do orgulho, mas tem uma coisa do ser forte, sabe? Não, aqui minha dignidade, minha integridade, né? Eu vou fazer só quando eu quero, mas você tem que Então, falar, mas, caramba, mas né? tem uma memória também aí, né, Tati, de nós mulheres que vem, isso é secular, assim, de fazer a Claro. parte do casamento, né? Então, tem algo que foi colocado
dentro do próprio sistema do feminino, de cumpra a sua obrigação. Quer É, dizer, durante exatamente. muito tempo, não é tenha prazer também, é cumpra a Sim, obrigação. E exatamente. isso tem um peso, porque não Sim, nos foi autorizado o prazer, né? sim, sim. Eu atendo uma senhora até na psicoterapia, sessão semanal, e uma fofa, né? E ela perdeu o marido, perdeu um filho agora, enfim, uma situação bem, bem complexa. E aí ela virou e falou assim: não, Tati, na minha época, quando no dia do meu casamento, a minha mãe virou e falou assim: filha, nunca deixa o teu marido dormir no sofá. Nunca. E deixa ele dormir na cama. E quando ele dormir na cama, encosta pé com pé. Ela falou: e assim, Tati, eu fiquei mais de 50 anos casada. E aí eu virei para ele e falei assim: então, na sua geração, ainda é a geração que acredita no amor romântico, né? Hoje a gente já não tem mais isso. Já não tem mais essas experiências do amor romântico, né? E a mulher, ela buscou uma liberdade tão profunda que quem disse que se ele falar vai dormir no sofá, eu vou mais a querer que ele durma no sofá mesmo, né? Pode Eu se falar. mesma, às vezes, com certeza, quantas vezes a gente bate boca e ele fala, vou dormir no sofá, é isso, vai. Vai dormir no sofá. Melhor, 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 melhor. melhor, melhor. E quando eu contei isso para ela, ela falou: jamais, Tati, jamais eu faria isso. Né? E ali ficaram 50 anos de casados. Só que Sim, antigamente, né, quando a gente fala aí do amor romântico, né, e eu gosto muito da Regina Novaes, ela é uma psicanalista, inclusive voltada para relacionamento, fantástica, né? E ela fala muito que a ideia do amor romântico, ele se concretizou lá em 1910, 1920, e essa ideia do vamos viver felizes para sempre é porque as pessoas morriam muito jovem. Morriam com 50, 60 sim. anos. Hoje as pessoas morrem com 80, 90. Então você não fica mais casada há 20, 30 anos. Você fica casado agora 50, 60 anos. E muita gente já não quer mais isso. Quem é que quer estar? É difícil hoje em dia você achar uma relação, né? Por quê? Porque antigamente vamos viver felizes para sempre. Mas, cara, esse felizes para sempre hoje é muito tempo, cara. Eu não quero estar com a mesma Então, pessoa, né? mas olha só, mas acho que tem uma coisa assim que ainda prevalece um amor romântico, que as pessoas confundem o estado de estar enamorado, apaixonado, com o amor que é construção, né, Tati? Então, assim, Perfeito, paixão, eu costumo perfeito. dizer que assim, é champanhe, a gente estoura, faz borbulhas no nariz, é aquela excitação do eterno, né? Porque ainda tem essa busca. E muitas pessoas, casa separa, que eles só estão mudando de endereço, porque está procurando esse êxtase da paixão, né? Esse sabor que só a paixão tem, vamos combinar. E o amor é construção. Então, quando termina o enamoramento, o mito, porque até então é o ideal, né? Aí as pessoas se dão conta que o outro não está lá no campo da mitologia grega, que não é um deus do Olimpo, quebrou. Pronto, estou vendo o humano. Aí é a hora que eu vou ver se dá para construir. Né? Porque quebrou a fantasia do perfeito, que é a busca que a paixão Sim, traz, e sim, aí é ver o outro como humano, e só então a gente vai começar a construir uma relação. Então, sim, sim. eu acredito muito que assim, Que é muito que hoje as pessoas não estão querendo mais entrar não, né? elas querem Então perfeito. existe lá esse tempo do 1, 2 anos do casamento, onde as pessoas estão apaixonadas, o auge, né, da relação. Quando os sistemas realmente começam a se integrar, vem todo aquele tem o meu emaranhado, meus vínculos emaranhados, vínculos do outro, né? Que aí você começa a construir o seu sistema, que é onde realmente você começa a ver os defeitos do outro, né? Começa a entender Quebra a fantasia e aí quebra essa fantasia inicial da relação. E aí do você começa a perfeito. se questionar, né? O quanto eu quero estar aí, né? E Então, e aí, aí o que na eu nossa vejo é que época, isso ia mais adiante, né? Você vai indo, não fala, não, quero ainda, vamos tentar, vamos tentar. Hoje não, né?
Mas se a gente coloca essa compreensão, porque eu vejo assim, que no momento em que se quebra o mito, no momento que quebra a fantasia, vem os conflitos do casal, o que a gente ouve, eu vou separar. Ah, não quero mais. Quer dizer, eu não quero mais porque não é o perfeito. Então, tem um momento de compreensão e elaboração. E o verdadeiro Sim, amor, ele vai ser construído, né? Então, assim, sim, a frase romântica que traz eu te amo por tudo, ainda está na fantasia. Porque, na sim, verdade, o verdadeiro amor, a gente diz assim, eu te amo apesar de tudo. Tá? Apesar de tudo, apesar do lado humano, apesar das tuas dificuldades, que muitas vezes eu leio como um defeito, apesar de muitas vezes não me suprir, apesar dos conflitos. Então, te amo apesar de tudo. E isso é construção, sim. né? O que a gente vê é o imediatismo de, ai, não serve, quebrou, vou me embora. Vou embora, vou procurar outro, vou procurar outra, vou procurar É, outra e, paixão. e aí, olhando, né, pelo viés da constelação, a gente tem que se questionar, né, aonde eu não estou aceitando, né? Aonde eu estou vinculado, ou ao que eu estou vinculado, que eu não tenho essa força para dar continuidade nos relacionamentos, Perfeito. né? Por que eu não consigo dar essa continuidade nos meus relacionamentos? Onde eu travei, onde eu paralisei. A gente vê muito isso, né? Quando a gente abre o campo da constelação, quando a gente constela aí os relacionamentos, que a gente coloca esse momento onde é que a pessoa paralisou. Geralmente é numa criança interna, geralmente é numa decepção de adolescente, geralmente é tentando compensar esse pai, né? Geralmente é não querendo se vincular a um relacionamento igual da mãe, enfim, né? A gente vê N Tantas coisas. situações, N Sim. situações. Alguém comentou, acho que foi a Carla Férez, ela disse assim, que é muito complexo, né, em algum momento aqui. Gente, desculpa, eu sei que vão surgir nos comentários e a gente também não dá conta, né, Tati, de olhar todos. Mas na medida do possível, senão depois lá no direct pergunta pra gente, a gente tenta responder pessoalmente. Mas ela fez uma boa colocação, que é tão complexo que dificilmente as pessoas que não têm esse conhecimento da consciência, do autoconhecimento, precisam do terapeuta como supervisor, né? O terapeuta que vai pôr uma lente de aumento para que se possa olhar, né? Eu acho que é o caminho que a Sim, gente trazer está, a consciência, né? sim, para que possa, concordo plenamente com essa colocação, de que, e até desmistificando a nossa imagem enquanto terapeuta, né? De que é um companheiro de jornada que vai auxiliar o outro a enxergar aquilo que sozinho nem a gente muitas vezes consegue, né, Tati? A gente também precisa um do outro na nossa corrente, na Sim, corrente de sim, não é? Então, concordo plenamente, Carla. Então, se propor a coragem de poder se ver nos processos, seja no processo terapêutico, dentro dos processos da constelação, é um ato de coragem para quem sente essa necessidade de evoluir de dentro sim, para fora, consigo mesmo e, consequentemente, nas relações, né? sim. E é legal a gente até sinalizar, né, o pessoal que está aqui com a gente, que não é porque eu vou fazer constelação que essa constelação vai proporcionar com que eu me coloque novamente no meu lugar nessa relação e a gente vai viver felizes para sempre. Não é isso, né? A constelação, ela vai Perdendo te todo. trazer um olhar aonde é que eu estou nessa relação, qual é o meu papel, aonde eu estou vinculada. Vê lá, desculpa. Aonde eu estou vinculada, onde eu estou emaranhada, enfim, e sair desse lugar, né? Sair da vítima e mais para o protagonista e assumir meu lugar nessa relação. Isso não significa que eu vou ficar com a pessoa, né? Mas que eu vou tomar o meu lugar, Sim, eu vou, né? Isso é fato que a sim. gente toma depois da constelação. Agora, o E que vai ser atenção do dali para padrão, né, frente? Tati? E Sim, atenção do padrão. sim. E tem muita gente que acha que a constelação é uma magia Constelex, tomou, passou. Vejo muito É? isso, muito, 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 Não, muito. pera lá, o sistema vai trabalhar, mas você tem que se colocar num lugar É, diferente,
É, ao teu padrão para transformar. Senão, você se é. emaranha de novo, né? Teve uma constelação que eu fiz no mês de. Foi antes da quarentena, foi em fevereiro, que foi de relacionamento, e a moça me mandou mensagem, não foi janeiro. A moça me mandou uma mensagem falando: Poxa, Tati, não surgiu efeito nenhuma da constelação. Né? E eu falei: Gente, constelação não é mágica. Não, mas meu marido não mudou o comportamento. Eu falei: Não, mas espera aí, você fez constelação para mudar teu marido, mas e você, não vai mudar? Né? Uhum, A gente uhum. viu onde você estava naquela relação. Você já saiu daquele lugar tão rápido assim, não tem um mês a sua constelação e você já quer que plim, pim, pim, né? Então não é assim. Então as pessoas têm que tomar Sim. consciência de que a constelação, ela não é mágica, né? Ela é um processo, ela é um olhar, ela é uma mudança de conceito, ela é uma aceitação. No Sim, fundo, resumindo, a constelação é aceitação, né? sim, enxergo, transformo, e o trabalho começa ali, o trabalho não terminou Sim. ali, né? Observo, acolho, observo e mudo. Se eu não for para ação, não Exatamente. constelo. Então, achar que o Né? marido, Não é essa mágica. achar que o E marido vamos, vai mudar depois da constelação é complicado, né? não é mudar um padrão de comportamento do outro, então olha o Sim, nível de responsabilidade, né? Que se ele mudar, a gente vai ser feliz, né? Como é que você exatamente. Mas e feito ela não ela? mudou, né? Pois Porque é, ela aí estava vai lá ser muito atrás. emaranhadinho. Ela estava lá no casamento Sim, anterior, entende? tá, O caso dela era um pouquinho diferente. Ela estava entendi. lá no casamento anterior, acusando aquele marido lá atrás, não estava disponível para o casamento atual, né? E aí, quando ela me fez essa pergunta, meu marido não mudou, eu falei, mas e você, né? Já fez E a tarefa de casa, né? autorresponsabilidade. Tomo para mim, reconheço e É, vou lá dentro, né? é, Tentando compor para transformar. É muita sim, autorresponsabilidade, sim, né? sim, Acho que isso é muito importante mesmo de ser olhado e ser compartilhado com todos que estão aqui acompanhando a sim, gente. sim. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode nos A gente vai perguntar. Vamos tentando tirando buscar aqui. aqui, Quanto tempo vamos que tem a buscando. live? Eu participei de uma live essa semana que caiu em 50 minutos. A gente foi bem aqui, a gente já está batendo os 40 minutos. A gente fala, hein? Ah, essa dupla aqui ninguém sabe, né, Tati? Ninguém sabe como a gente fala e fala e fala. Foi. E que gostoso dividir isso, né? Nós duas aqui, os Sim, nossos papos, e poder compartilhar isso com as pessoas e divulgar um pouco, levar um pouco de conhecimento. Isso tem me motivado bastante nessas lives, sim, né? sim, sim. Então, acho que aqui a gente pôde exercer um pouco essa sintonia minha e tua, que é uma delícia, né, dessa conversa. É, 40 minutos, acho que é um tempo bem bacana. Sim. Eu vou colocar no YouTube depois para as nossas listas, para as pessoas que não puderam participar. Volto a dizer, tá uma delícia, Fátima, obrigada. É gostoso mesmo a gente tá podendo Ó, ter A uma Marta pergunta fez uma aí. pergunta super importante. Nossa, fantástico essa Ah, pergunta, Marta. Adoro. vai aí, Tati. Bom, vamos lá. Eu ouvi falar sobre Constelação. constelação esses Eu ouvi falar dias, sobre mas constelação ainda não esses entendi. dias, mas ainda não entendo o que é. É tipo religião, esoterismo? Não, Marta. Constelação é psicoterapia, é ciência. Não tem absolutamente nada a ver com religião ou esoterismo, apesar da gente saber que algumas, né, tem lá a constelação xamânica, tem alguns centros espíritas que já usam a metodologia, enfim. Mas não, Marta, não tem relação nenhuma. É pura psicoterapia sistêmica, tá? É, A é um partir processo. do campo fenomenológico, é Isso, é um aí que as pessoas processo confundem e acham terapêutico, que é. né, dentro da psicoterapia sistêmica, onde a gente traz informações do inconsciente à tona. E aí, esse processo nos traz respostas de determinado tema que você tem.
E aí a gente pode trabalhar Isso. tanto individual quanto em grupo. Individual é lindo, onde a gente, nossa, a gente brinca bastante aí para trazer o máximo de informações desse inconsciente. Por que inconsciente que a gente fala, né? Acho que é legal dividir, né, Rita? Sim, Conforme vai passando os anos da nossa vida, né, as coisas vão acontecendo e é como se a gente tivesse várias gavetas na nossa cabeça. E aí a gente vai armazenando todas essas memórias. Aquelas que mais dói dentro da gente, ou no nosso sistema, a gente tranca 7 chaves. E com o tempo, a gente vai como fala, vai repetindo comportamentos ou ciclos, ou, enfim, determinadas situações que acontecem na vida que a gente olha para aquilo e fala, gente, por que está acontecendo isso? E o que, que a gente faz? A gente, na constelação, a gente abre essa gaveta e traz à tona aquilo que estava muito bem guardado no teu inconsciente. Isso a gente faz tanto de forma individual quanto em grupo, que é lindo, é mágico. A gente fala mágico, mas não é mágica. Onde a é. gente trata dentro de um campo de memórias. Alguns representantes vão trazer essas informações para a gente, assim como os bonecos vão trazer também. Por isso que a gente fala que tanto individual quanto em grupo, o processo é o mesmo, tá? Sim. Então, muitas coisas são sistêmicas, né? Quando a gente olha, e aí até foi engraçado, né? Quando eu falei essa questão, muitas coisas são sistêmicas, uma pessoa virou para mim e falou assim: ah, Tati, então todos os meus problemas agora do meu pai e da minha mãe? Não. Todos os problemas são seus mesmos. Você se vinculou a eles de alguma Com forma, eles, né? Fica com né? Você eles. se vinculou. Então, sim, quando a gente olha lá para trás, nós carregamos conosco. Eu acho muito legal a gente falar disso, que eu falo muito sobre o amor que sustenta, né? Então, quando o meu pai, tudo começa no momento da concepção. Quando meu pai e minha mãe, naquele momento da concepção, naquele ato sagrado, eles me trouxeram à vida, eu, como meu sistema de essência, de alma, também começo a carregar a partir de agora o sistema do meu pai e da minha mãe. Então, tudo que acontece lá está conectado a mim, porque todos estamos conectados a uma grande teia, que é a teia da vida. E na família é a mesma coisa. A mesma coisa quando você casa, né? Já que a gente está falando de relacionamento. Eu vou para essa relação com o meu marido com tudo que eu tenho no meu sistema. E vem meu marido com tudo que tem no sistema dele. E ali a gente tem um filho. E esse filho vai carregar tudo do meu sistema e do sistema do meu marido. Aquilo que Perfeito. mais, né, aquilo que mais inconscientemente ele se conectar pela dor, principalmente, é o que ele vai carregar para ele. Então a gente vê muitas situações de ciclos repetitivos, por exemplo, questão de vício, né, questão de doenças, ou questão de problemas de relacionamento, ou dívidas intermináveis. Esses dias eu fiz uma constelação linda de dívida, né? A pessoa ela vive num ciclo de dívidas já há muitos anos e ela ganha muito bem, mas ela só perde. E muitas vezes está sendo leal a alguém de dentro Não, e desse ela sistema. estava sendo leal a um bisavô Olha que isso. perdeu toda a herança da família, então ela estava Sim, totalmente conectada a essa história. Então, inconscientemente, a gente diz assim: como é que eu posso ser feliz, próspero, se o meu avô não fosse? Ou não foi? eu sigo você por Então, eu amor, sigo né? você por amor, que é o que a gente fala na constelação, né? Faço isso por amor. Então, a O mesmo constelação, ela é amor, o linda, mesmo Marta. amor. Se você tiver a oportunidade de assistir antes de fazer, a gente sempre recomenda, né? Vai assistir antes de fazer uma constelação em grupo. Agora, de boneco, não. De boneco dá para fazer sempre, sem precisar assistir, né? Mas Eu espero que eu lembrei tenha te daquela ajudado aí, frase, Marta. eu lembro daquela frase, até para fechar com a Marta, o mesmo amor que adoece também é o amor que cura, né, Tati? O amor, Exatamente. o amor que adoece também é o amor que cura. Então, É, libertar esse sistema para poder seguir adiante, né? Então, a constelação, sim, ela gira em torno disso. E é muito sim. legal, até para a gente ir concluindo, é, a questão dos relacionamentos que a gente estava falando, quando você diz, eu venho com tudo que é meu do meu sistema, e o outro, e o meu marido também vem com o sistema dele, né? E olhar para isso, porque muitas vezes o conflito
tá com quem veio antes, né? Sim, Muitas vezes o conflito está na identificação para honrar aquele que veio antes. Então, sim. não, É é, interessante, né, Rita, falar que quando a gente casa com o outro, a gente também casa com o destino dele, gente. sim, Né? Então, total. se de repente essa pessoa que eu casei é uma pessoa que, sei lá, vai falir uma empresa milionária, se esse é o destino dela, eu casei com o destino dele também. Eu não casei só com aquele homem. Eu casei com tudo que tem dele. E ele Com também tudo vai que vem. casar com tudo que é meu. Né? A gente tem que levar essa compreensão às pessoas, e é isso que as pessoas não estão entendendo. É muito forte isso. Não Muito forte. esqueçam, quando eu caso com o destino dessa pessoa também. Então, se de repente ele, ao decorrer da vida dele, ele virar um alcoólatra, e esse é o destino dele, eu casei com ele com o destino, Diz né? respeito ao meu destino também, né? Exato. Eu não Diz posso me respeito ao meu vincular, destino. né? Sim, Mas eu casei. é. Então é a Então é muito, aceitação que a gente fala, né? muito complexo. Concluindo, quebrou a fantasia, vamos olhar para o outro como é, para Sim, aprender a amar, apesar de tudo e com tudo, incluindo tudo. Né? Não é exato. eu só amo a luz, não é? Exato. Não, Exato. E tem a olha, ó, sombra também. olha que a Marta falou, né? Quero muito fazer, me encontro em um relacionamento abusivo, mas mesmo estando separada, não consigo me ver sem ele. A constelação poderia me ajudar nisso? Muito, Marta. Sim, Muito. E vai ser muito linda a sua constelação. E olha que interessante, né? Você diz que está separada, mas em cima você diz: me encontro em um relacionamento. Então você não está separada, né? A sua frase sim, já diz tudo sobre o que está acontecendo com você. Né? Você não está querendo se sim. separar, então tem que entender nesse relacionamento o que está acontecendo aí. Por que você está com esse vínculo que não está te permitindo sair desse relacionamento abusivo? Você está sendo fiel a alguém do seu sistema, né? Ou é algo seu mesmo, né? Uma necessidade sua mesmo de alma, de compensação, de falta de lugar, de exclusão. Puxa, tem muita coisa para ver. E vai te ajudar Muito. sim, muito, Então, muito. olhe para dentro. Faça o caminho, né, Tati? Vamos olhar para dentro. Exatamente. Eu estou achando que as pessoas gostaram aqui do nosso Graças a bate-papo. A cara Deus. está Que bom, sorrindo. gente. A Ká Vamos perguntou, fazer né? Vocês outra. poderiam voltar a falar do vírus? Puxa, isso seria uma live só disso, viu, Ká Ferez? Porque Não, é ela está dizendo para bem a gente voltar amplo. depois e falar. Vamos fazer? Sim, vamos fazer, porque Tá, é bem específico, bem amplo, e a gente muito. pode até falar das doenças em si, porque eu acho que, puxa, vale muito a Sim, pena, né? Não muito falar só legal. do coronavírus, mas é, um, é uma. É uma missão não só do sistema familiar, o coronavírus, mas de todo o sistema planetário. Todos estamos nesse Todo, sistema. todo. É Macro, muito maior o macro. negócio. É. Sim, vamos marcar. Vamos falar semana que Vamos vem. marcar? Vamos marcar e a gente fala sobre esse assunto sem dúvida. Fico à sua disposição, Fechou, viu, Rita? fechou. A gente combina em off e manda a notícia para vocês Isso mesmo. acompanharem a gente. A gente Isso. está encerrando a nossa live e bateu aqui, sei lá quanto tempo, Tati? Uau, 50 minutos? Nossa, então vai Estamos acabar chegando. já. A gente vai fechando. É uma Um beijo delícia, porque eu e Tati é enorme. assim mesmo. A gente começa assim, a falar, não dá jeito, né, Não Tati? para, Lá vão não para. dias, não para, não para. A gente vai palestrar para vocês, eu e a Rita. É. Mas estejam disponíveis para 48 horas de palestra e vinho, né? É isso aí, gente. Então, e se tiverem, todo mundo que ficou com a gente aqui hoje, se vocês tiverem dúvida, quiser perguntar para mim ou para a Tati, total À liberdade, vontade. vai no direct, a gente vai responder cada um com muito carinho, porque é com muito amor esse Isso. Lá no trabalho. link também tem bio do contato e a gente papeia. Com certeza. Tá bom? Amiga, gratidão, Um obrigada. beijo enorme no seu coração. Muito obrigada. Nos Você, encontramos novamente. Beijo, pessoal que com participou. Muito certeza. obrigada, né? Um beijo Gratidão a enorme. todos. Até já. A gente dá Até. notícias. Tchau. Tchau.